Presidente Aníbal Diniz, senhores senadores, confesso que eu estou impressionado, profundamente impressionado com a tragédia anunciada pelos nossos companheiros da oposição. A presidenta Dilma vai anarquizar o setor elétrico brasileiro, vai comprometer a existência das empresas. Da onde terá tirado a presidente uma intenção tão diabólica e predadora contra o país? Quero, no entanto, ser universal nesse meu pronunciamento. E aprendi na juventude que para sermos universais temos que cantar a nossa aldeia. Eu estou realmente impressionado com as notícias dos jornais. O setor elétrico vai perder 55 bilhões de reais com esta maldita e inusitada medida da nossa presidenta, que vem de afogadilho, de repente, não mais que de repente, ao plenário do Senado Federal. Foi governador do Paraná por 3 vezes. Assumiu uma empresa de energia quebrada, a nossa Copel. E quero passar a esse plenário e aos ouvintes da TV Senado algumas informações extraordinariamente importantes. Quem quer ser universal, canta a sua aldeia. O custo da energia gerada numa hidrelétrica amortizada é de R$ 4,00 na fonte geradora. Pode ser de mais 3 ou 4 na transmissão. E o preço acabaria aí se ele fosse linkado a uma empresa que necessitasse de energia para a sua produção. Mas existe também a distribuição e o preço não passará de 3 ou 4 reais. Nós teríamos então um custo de energia elétrica por 12 reais, levando em consideração a amortização da usina e os custos da manutenção, da transmissão e da distribuição. Mas por quanto ele chega numa residência brasileira hoje? Chega por cerca de 340, 360 e em alguns lugares até 400 reais o megawatt-hora. Um megawatt gerado a 4 reais. As usinas são objeto de concessão. E a presidenta, com essa medida, pretende disciplinar o preço de 22,5% da geração brasileira, que é a geração das empresas estatais que não foram privatizadas de forma absoluta por Fernando Henrique Cardoso e pelo PSDB. A nossa Copel deixou de ser privatizada em função do bombardeio do World Trade Center no dia do leilão. Eu assumi, impedi a privatização, moralizei a Copel, o gigante branco, a baleia, o elefante que tinha que ser vendido porque só dava prejuízo ao estado do Paraná, passou a ter um lucro médio na mão do meu governo de R$ 1,5 bilhão por ano, com uma energia razoável. Uma concessão tem começo, tem meio e tem fim. A remuneração da concessão acaba com o seu término. Quando termina o período da concessão, o empresário, se privado, ou mesmo um empreendimento do Estado e do município, está completa e absolutamente amortizado. O custo dele passa a ser 0 em função da amortização. Mas o que aconteceu com essas empresas que são defendidas nesse plenário sem que se desvende de forma completa a realidade do acontecimento? Vamos para o Paraná, senador Aécio, do seu PSDB. A Copel teve praticamente 100% das suas ações preferenciais vendidas no mercado, a preço de fim de feira, numa maracutaia inexplicável. E 49% das preferenciais foram vendidas também. Então, a Copel hoje está nas mãos do Estado, sob o controle do Estado, porque ele tem 51% das ações ordinárias.
E o governador do Paraná, como governadores de outros estados geridos pelo PSDB, afirmam que nós queremos acabar com a possibilidade de investimento e com o lucro das empresas. Mas no Paraná, eu que tinha mantido a distribuição de lucros no limite mínimo legal de 25%, sou obrigado a ver agora o governo subir o lucro da Copel, a distribuição de lucro para os 70% ou quase 80% de acionistas privados, de 25% para 35%. Então, não se trata de aumentar a capacidade de investimento, mas se trata de jogar a favor dos sócios privados, do tal mercado que foi cantado nessa tribuna com entusiasmo por muitos oradores que me antecederam. Fosse eu governador do Paraná, estaria propondo para os sócios privados, nesse momento de dificuldade do Brasil, de manifestação de patriotismo, de produto interno bruto reduzido a 1%, crescimento miserável do produto interno bruto, de uma crise global que nos leva ao desespero, que leva a presidente a formular a cada dia propostas novas para tentar a recuperação, teria proposto aos acionistas privados a redução da distribuição de lucro de 25% para 10%, para aumentar a possibilidade de investimento da empresa e jamais subiria para 35%. E certamente, se os sócios privados tivessem um laivo mínimo de patriotismo, aceitariam a proposta, porque o investimento seria um investimento numa empresa da qual eles eram sócios, mas não de 1,5 bilhão de lucros por ano, se aumenta de 25% para 35% e se dá aos sócios privados 150 milhões de reais a mais, sem nenhuma justificativa. E surge agora a justificativa da recusa da proposta da presidenta, porque nós estaríamos dificultando os investimentos no setor elétrico. Isto rigorosamente não é verdade. A presidenta fez uma proposta através de uma medida provisória suassória. Ela tentou contentar o mercado e o PSDB, porque a rigor ela devia ter simplesmente interrompido essa negociação de continuidade de contrato, criado uma empresa pública com 5 ou 6 dirigentes e não mais do que isso, e contratado os atuais operadores para continuarem operando as empresas que nas mãos deles estão até agora. Então, não seria de 20% a redução, porque nós partiríamos do custo de geração de R$ 4,00 por megawatt-hora. E poderíamos, por exemplo, linkar diretamente estas empresas estatais em indústrias que estão sem competitividade no Brasil, que não conseguem competir no mercado internacional, que tem o preço da energia industrial na média de $7,50, ou seja, R$ 15. A proposta da presidente é uma proposta extremamente moderada. Até o momento em que a agressão da imprensa, a verdade distorcida no plenário do Congresso, nos jornais e na televisão, leva à radicalização. Quem não quiser aceitar, não aceita mais. Mas no fim da concessão, as empresas reverterão ao patrimônio nacional, porque é o Brasil, a União, o titular do sistema de geração de energia elétrica no país. A coisa está posta assim. Não há possibilidade de tergiversar. E quem se coloca contra essa proposta moderada está fazendo nada mais, nada menos, de forma disfarçada e camuflada, defendendo os interesses da privatização do Fernando Henrique. Que este plenário do Senado vote, e vote rapidamente a favor da medida provisória. Eu, pessoalmente, cheguei a recomendar ao ministro da Indústria e do Comércio e à própria presidenta da República o fim das concessões e a contratação da operação. Teríamos o sistema de propriedade pública e operação privada, que me parece extremamente interessante
principalmente no momento triste que a economia brasileira está vivendo. Vamos deixar a conversa mole de lado, porque quem se coloca contra a medida provisória está única e simplesmente defendendo o interesse dos sócios privados, da privataria do governo que antecedeu os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Era isso que eu tinha a dizer para esclarecer definitivamente esta situação distorcida, a exaustão no plenário e nos jornais.